Galera, o Bahia simplesmente está fazendo a maior compra disparada da história do futebol nordestino. A maior, 65 milhões de reais pela joia uruguaia Lúcio Rodrigues ou Luciano Rodrigues. Fala-se aí que é o novo Soares e tal, tinha propostas e interesses, né, de times, grandes times da Europa, e vai para o Bahia, cara. E assim, o que é que isso tem a ver com o Ceará? Esse é um canal do Ceará. Por que é que eu estou trazendo essa informação do Bahia? O Ceará quase trouxe o Luciano Rodrigues. Quase, tá? Por uma questão de negociação, por uma questão de decisão na época do presidente Robson de Castro, o Ceará não trouxe essa joia lá em 2022, mas chegou a negociar coisas do futebol, né, cara? Achou que na época ele estava caro. Hoje vale 15, 16, 17 vezes mais caro é não ter trazido uma joia aí que é pretendida por grandes times do futebol mundial. Tá aí, vou já falar sobre isso, vou comentar, vou trazer as notícias, então chega junto para você entender melhor, deixa o like aqui nesse vídeo, compartilha, manda para geral, quem puder, seja membro do BPR, é sempre importante a participação de vocês e vamos pro vídeo. Vamos lá, galera, tá aí na tela essa notícia, né, que o Bahia encaminha acerto do Luciano Rodrigues, ele é do Liverpool do Uruguai, uma promessa do futebol uruguaio, vem do Liverpool de Montevidéu. Inclusive, existe até uma polêmica que ele iria para o Girona, né? O Girona foi o terceiro colocado do futebol espanhol, do Campeonato Espanhol, ficou só atrás de Real Madrid e Barcelona, disputou título, né? Foi uma grande surpresa, porém, não tão surpresa assim, porque ele também faz parte do grupo City, e até existe uma polêmica aí que essa seria uma manobra do Grupo City de contratar o jogador sem ter que responder por fair play financeiro, né? Até já rolou uma polêmica com o presidente do Botafogo falando, reclamando. Aí é problema deles, eles que aí se virem com esses problemas aí. Bom, o que é que eu tenho a ver com isso, né? O que é que um canal do Ceará tem a ver com isso? Como falei, cara, o Ceará teve a oportunidade de trazer Luciano Rodrigues. Aí eu relembro com vocês a matéria, inclusive, do Globo Esporte, na verdade, do Jogada, né? Que trouxe, no final do ano passado, essa informação. O Israel Portela, diretor da base, participou do programa, deixa eu ver aqui, o Show do Esporte na Verdinha, e explicou essa questão, inclusive, como funciona, né, a base do Ceará na captação de jogadores. E ele, Luciano Rodrigues, tinha sido estudado pelo analista, né, os analistas de mercado do Ceará, que um deles é o Diego, né, o Diego Ângelo, que tinha já visto, tinha estudado lá em 2022, e tem aqui as aspas do diretor de futebol de base, o Israel Portela. Para você ter ideia, o Diego, na época, o Diego Ângelo, né, analista de mercado, que era da base, hoje é do profissional, achou um jogador da segunda divisão do Uruguai, que tinha 18 anos, Luciano Rodrigues. E o Ceará chegou até a dialogar com o clube Progresso, lá do Uruguai. Negociamos, teve troca de documentos e tudo. E o clube disse que liberaria o jogador, mas o valor já entrava na autonomia do futebol profissional. E o departamento de futebol do profissional, na época, acabou não se interessando, né? Quando se fala em futebol profissional da época, entende-se Robson de Castro, porque ele era bem centralizador, tudo passava por ele em relação ao futebol, independente de quem estivesse lá como executivo na época. Era outra estrutura totalmente diferente. Hoje, inclusive, mesmo na Série B, o Ceará tem uma estrutura bem mais profissional, com mais processos e tal, até para que esse tipo de coisa não aconteça, né? Para a galera que vai dizer que é mentira, não sei o quê, não sei o quê. Bom, o Diário do Nordeste, na época, teve acesso aos documentos trocados entre as equipes, né? E elas ocorreram no primeiro semestre de 2022. O Ceará ainda estava na Série A e o Luciano Rodrigues, de fato, estava no Progresso, essa modesta equipe do Uruguai. Vamos aos valores? O Ceará fez proposta de empréstimo até o fim de 2023 com a opção de compra de 50% dos direitos econômicos por 500 mil dólares, que já é um valor considerável, né? O Progresso fez uma contraproposta de 250 mil, mais baixo, mas só pelo empréstimo. Não era pela compra, né, pela venda dos direitos do atleta. Era só pelo empréstimo, fixando o valor de 1 milhão de dólares para a venda de 50% dos direitos do atleta. Houve negociação para tentar um valor intermediário, mas não se chegou a um acordo.
É claro que falar agora é mais fácil, né, o cara já estourou, pô, aí já, acontece, futebol tem disso, né, mas talvez com processos e mais autonomia do futebol de base na época, da diretoria de futebol de base da época, o Ceará hoje estaria com essa joia aí no elenco, teria sido aproveitado por aqui, que é o Luciano Rodrigues, né. Futebol é assim, cara. Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado. Nesse caso, poderia dar muito certo, né? Poderia dar muito certo por um valor de R$ 1 milhão pelo empréstimo, fixando o valor aí de US$ 1 milhão para a venda. Ou seja, seria em torno aí de R$ 5 milhões, R$ 6 milhões, um jogador que hoje está sendo vendido ao Bahia por R$ 65 milhões. É isso, cara. Cara, enfim, né? Decisões erradas da gestão Robson. Lembrando que nesse mesmo ano de 2022 foi o ano da queda, foi o ano que o Ceará fez dívida pelo Castilho, a maior compra do clube. Que, bom, em vez de vir o Luciano Rodrigues, veio o Guilherme Castilho, que acabou sendo uma grande decepção, né? Que foi a maior compra da história do clube, beleza? Depois disso, o Rodrigues estourou, né? Foi pro Liverpool de Montevidéu por 500 mil, né? Por US$ 500 mil. E aí foi artilheiro no primeiro título do Campeonato Uruguaio, fez aí 9 gols em 34 partidas, e depois foi para o Mundial Sub-20, e na final do Mundial Sub-20 com a camisa uruguaia, ele fez gol na final. Então, é isso, né? Não teve jeito, acontece, não adianta chorar o leite derramado, mas vale o destaque ao belo trabalho dos analistas de mercado, que às vezes demora, né, para ser reconhecido, uma análise, uma decisão, anos depois que a gente vai ver, né, o que aconteceu. Na época, eu lembro que no final de 2022, mais ou menos, a gente soube dessa notícia, dessa informação, e aí depois saiu aí na imprensa e tal, mas vale, né, mencionar que o trabalho de análise de mercado foi bem feito. O que realmente foi mal feito, como sempre, como 2022 inteiro, foi a gestão executiva, a gestão de futebol profissional que acabou não trazendo esta joia. Beleza? Aliás, ele aí tá rolando uma polêmica danada com o Bahia, com o Textor, como eu falei, né? Com certeza é uma contratação que muda o patamar do Bahia. O Bahia vai para o título, viu? O Bahia City vai para o título com essa e outras contratações que eles estão fazendo, ficando cada vez mais distante aí dessa realidade, né? A gente, torcedor do Ceará, vendo o que está acontecendo, agora o Ceará chegou a 2 pontos apenas do Z4, o CRB venceu um jogo atrasado ontem, ainda tem um jogo a menos, e com um jogo a menos o CRB já está na frente do Ceará. Olha só a situação, cara. A gente que poderia, né, ter comprado, ter adquirido uma estrela do futebol uruguaio, hoje, 2024, 18 de julho, a gente vê essa situação aqui. 14º colocado, 2 pontos do Z4, e a situação muito crítica, tá? Muito crítica, uma crise aí que o Ceará não consegue superar, tá? Vamos em frente, vamos trazer mais notícias aí no decorrer do dia, sexta-feira tem jogo, e que as coisas comecem a dar certo, porque, meu amigo, desde 2022, nada tem dado muito certo lá em Porangabuçu. Gostou do vídeo? Deixa o like no final, tamo junto, é isso, valeu, bora vozão, bora.